Olá, eu sou Tomás Azevedo, está começando mais uma aula do Anatomia Aplicada e o tema de hoje é Anatomia do Sistema Esquelético Apendicular dos Membros Superiores. Logo de início eu já faço um questionamento. Qual é a região da clavícula mais propensa a sofrer uma fratura? Acertou quem falou o terço médio da clavícula. Por quê? Porque a extremidade external e a extremidade acromial da clavícula, ou seja, as extremidades da clavícula, elas estão altamente relacionadas aos processos de ligamentos, articulações, ou seja, é uma região que há mais proteção de fato ao osso, né, à clavícula. Enquanto que o terço médio da clavícula, a parte central, não, ela é mais desprotegida. Por isso que diante de traumas, por exemplo, a região mais propensa a ser acometida e a sofrer uma fratura é justamente o terço médio da clavícula. E em relação aos seus acidentes anatômicos, nós encontramos aqui, como vocês podem ver aqui ao meu lado, a face articular, né, na extremidade external e lá do outro lado a extremidade acromial, a parte da clavícula que faz relação, que faz a articulação com o acrômio, né, que é um processo, é um acidente anatômico do osso escápula, ok? Ainda na clavícula nós encontramos a face articular da extremidade acromial, o tubérculo conoide da clavícula, o sulco do músculo subclávio, tá? Acidentes anatômicos localizados na nossa clavícula. É um sulco, uma depressão, e abaixo dele encontra-se o músculo subclávio. Além disso, existe também uma linha entre o tubérculo conoide e a extremidade acromial, chamada de linha trapezoidea. Já na nossa escápula, os acidentes anatômicos que nós encontraremos, seja numa vista anterior ou numa vista posterior, serão o ângulo superior e embaixo o ângulo inferior da escápula. De um lado tem-se a margem medial e do outro a margem lateral da escápula. E existe um processo anatômico, né, um acidente anatômico na parte posterior da escápula que é conhecido como espinha da escápula. E essa espinha vai se continuar como justamente o acrômio da escápula. Acima da espinha da escápula existe, né, a fossa supraclavicular e abaixo a fossa infraescapular, melhor dizendo, a fossa supraescapular e abaixo da espinha da escápula a fossa infraescapular. Existe essa região, né, na parte lateral da escápula, essa região circular, que é a cavidade glenoide, que é justamente onde existe a articulação glenohumeral, ou seja, a articulação entre a escápula e a cabeça do húmero, aquela região, né, aquela articulação que é a mais móvel do corpo humano, é uma articulação sinovial, classificada como triaxial, ou seja, 3 eixos. Se ela tem 3 eixos, ela determina 6 tipos de movimentos, né? A articulação glenohumeral, que é a mais móvel do corpo humano, a articulação sinovial do tipo esferoide, consegue realizar movimentos de rotação lateral, rotação medial, movimentos de abdução, de adução, de flexão e de extensão. Ou seja, 6 movimentos, é uma articulação triaxial, e essa é a cavidade glenoide, essa localização anatômica na escápula, tá? Onde se articula com a cabeça do húmero, né? Que é o único osso localizado no nosso braço, ok? Além disso, existe o processo coracoide e a fossa subescapular. A fossa subescapular é o acidente anatômico localizado na vista, né, na parte anterior da escápula, tá? Então, toda a face anterior da escápula é justamente a fossa subescapular. Além disso, além desses acidentes anatômicos, né, nós encontramos a fossa supraespinhal ou supraescapular, que é aquele espaço, aquela localização acima da espinha da escápula. Abaixo dessa espinha, nós temos a fossa infraespinhal, ok? Além disso, temos a margem superior, que fica localizado logo ao lado
do ângulo superior. E essa margem superior, ela possui uma incisura, que é a incisura escapular, que é um espaço por onde passam, por exemplo, a artéria e o nervo supraescapular. Eles passam por dentro dessa incisura e pode ser até comprimido, né, gerando uma alteração, uma lesão vascular, uma lesão nervosa, no caso, uma lesão do nervo supraespinhal ou supraescapular, ok? Além disso, existe também o colo da escápula. E aí, logo após a escápula, tem-se o húmero, né? O osso do braço que faz a articulação, no caso a cabeça do húmero, faz a articulação na cavidade glenoide, gerando aquela articulação conhecida como glenohumeral, que é a articulação mais móvel do corpo humano, ok? A articulação do ombro. E aí existe o colo anatômico e o colo cirúrgico. Entre esses colos, né, o colo anatômico e cirúrgico, existem os tubérculos, né? O tubérculo menor e o tubérculo maior do húmero, ok? Entre eles existe o sulco intertubercular, ok? Esse espaço entre os tubérculos, né? Maior e menor do húmero. Ao longo da diáfise, ou seja, do corpo do húmero, encontra-se a tuberosidade deltoide, o espaço do húmero onde o músculo deltoide, né? O músculo aqui da região do ombro, músculo multipenado, onde ele vai se inserir, ele faz essa inserção justamente na tuberosidade deltoide. Já na parte mais distal dessa diáfise, a gente ainda encontra o sulco do nervo radial, lembrando que o nervo radial ele faz um processo, um caminho em espiral ao longo de todo o membro inferior. Então ele vai contornando o húmero num processo espinhal, num contorno em espiral. Então esse sulco para o nervo radial, ele vai girando em torno do eixo do húmero, ok? E aí tem-se a margem medial e a margem lateral. Lembrando que essas margens, tanto medial quanto lateral, elas se continuarão ainda como uma crista supraepicondilar medial e uma crista supraepicondilar lateral. Como assim crista supraepicondilar? É porque eu vou mostrar já já que outro acidente anatômico ainda do húmero, nessa parte do húmero distal, né, na articulação do cotovelo, existem os epicôndilos, o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial. E aí, logo acima dos epicôndilos, encontram-se as cristas, a crista supraepicondilar medial e a crista supraepicondilar lateral, que nada mais são do que a continuação das margens, seja a margem medial ou a margem lateral. Percebam agora, dando um zoom nessa parte mais distal do húmero, que nós encontramos aqui alguns acidentes, como por exemplo a fossa coronoidea. Além da fossa coronoidea, do lado dela encontra-se a fossa radial, que vai associar, né, esse processo de articulação com o rádio, por exemplo. E aí, ao lado da fossa coronoidea, tem-se o epicôndilo medial, que é inclusive palpável aqui, ó, essa proeminência óssea na parte distal do húmero, epicôndilo medial. Ao lado do epicôndilo medial, do outro lado, na verdade, de forma contralateral, existe o epicôndilo lateral. Essas duas protuberâncias ósseas na parte distal do húmero, auxiliando nesse processo de formação óssea do cotovelo, ok? Existe ainda a tróclea e o capítulo, também acidentes anatômicos localizados no húmero, na parte distal do húmero. Então a tróclea ela é mais para medial, enquanto que o capítulo é mais para lateral. Assim como a fossa coronoidea é mais para medial e a fossa radial é mais para lateral. Agora percebam que entre o epicôndilo medial, logo aqui do meu lado, entre o epicôndilo medial e a tróclea do húmero, existe um espaço, um sulco, que é conhecido como sulco do nervo ulnar. Quem aí já acidentalmente bateu, levou um choque, uma tensão física, o impacto físico nessa região do cotovelo e acabou tendo aquela sensação de choque, né? Um arrepio, esse choque, essa sensação de choque que a pessoa sente ao ter o impacto físico do cotovelo, nada mais é do que o impacto quase que direto no nervo ulnar, né? Também conhecido como nervo cubital
o que acontece é que esse nervo ulnar ele passa superficialmente em relação ao epicôndilo medial, ou seja, ele passa justamente nesse espaço que existe entre o epicôndilo medial e a tróclea. É um nervo bem superficial, bem próximo à pele aqui do cotovelo. Por isso que qualquer choque nessa região já há um impacto físico quase que direto no nervo ulnar e o paciente sente aquele leve estímulo de choque, aquela leve sensação de dor na região, tá? Essa dor ao sentir é a compressão do nervo ulnar, que fica localizado bem ao lado do epicôndilo medial. E numa vista posterior do húmero existe a fossa do olecrano, porque todos esses outros acidentes que a gente acabou de falar são numa vista anterior. Na vista posterior, na face posterior do húmero, encontra-se a fossa do olecrano, que é justamente o espaço onde o olecrano, que é um acidente anatômico da una, né, um osso do antebraço, a una, essa una possui o olecrano, que nada mais é do que o próprio cotovelo. O olecrano é o cotovelo. Esse olecrano ele vai se inserir, se articular justamente nessa fossa, nesse espaço localizado na parte posterior do húmero. Essa é a fossa do olecrano, ok? Partindo então para os ossos do antebraço, nós temos dois, o rádio e a una. O rádio ele vai ter a cabeça do rádio, né, a parte mais proximal do rádio, e aí vai ter o colo e a sua tuberosidade. Essa tuberosidade do rádio é justamente o local onde o rádio, né, se articula com a una, e isso do ponto de vista proximal, tá? Nessa parte mais próxima do cotovelo aqui do antebraço, ok? E aí o rádio terá uma margem anterior, uma face anterior, uma margem interóssea, onde encontra-se, né, aquela articulação sindesmose, que é a membrana interóssea do antebraço, uma margem posterior também é encontrada no rádio e uma face lateral e uma face posterior. Já na parte distal do rádio, nós encontramos o processo estiloide, que no caso do rádio, o processo estiloide é orientado para lateral. Por quê? Porque no antebraço, numa posição anatômica, o rádio é lateral em relação à una. A una é medial. Se o rádio é lateral na posição anatômica, o seu processo estiloide também é voltado para a lateral, enquanto, já adiantando, o processo estiloide da una, por exemplo, é voltado para medial, ok? E aí, ainda nessa região distal do rádio, nessa região entre o rádio e os ossos do carpo, encontra-se a face articular carpal, que é justamente a região do rádio onde faz a articulação com os ossos do carpo, principalmente o escafoide e o semilunar, tá? São os ossos do carpo que estão associados a essa articulação com o rádio, né, com a parte distal do rádio, e encontra-se também a incisura ulnar, que é justamente uma região distal do rádio que se articula, que serve para fazer articulação com a una, nessa região mais distal do antebraço. Além disso, numa vista posterior, encontra-se o tubérculo dorsal do rádio. Já a una, como eu acabei de adiantar, a una possui a incisura troclear, que é esse formato de U. É só lembrar, pegou o osso do antebraço, viu que tem esse formato de U, lembrou o U de una. Enquanto que o rádio lá, ele tinha a cabeça do rádio que parecia um botão de rádio. Então viu ali na bancada na prova de anatomia, um osso do antebraço que tem aquele aspecto de botão, é o botão do rádio, então é o osso rádio. Mas viu que é outro osso, tem um formato de um U, é o U da una, não tem como errar. Então essa é a incisura troclear, ok? Onde vai fazer aquela articulação com a tróclea lá do osso húmero, que nós vimos, né, no acidente anatômico do húmero, a tróclea, localizada logo ao lado do epicôndilo medial. Entre a tróclea e o epicôndilo medial existia o sulco do nervo ulnar. Lembra daquela sensação do choque quando a gente bate o cotovelo? Essa é a tróclea que vai fazer a articulação nessa incisura troclear. Já a outra ponta, que é justamente a ponta do cotovelo, é o famoso olecrano. O olecrano é o conhecido cotovelo. E esse olecrano vai se articular lá na fossa do olecrano, na região posterior do húmero. Além disso, existe o processo
coronoide, tá? Que é essa pontinha que existe aí na incisura troclear, nessa parte mais anterior da una. Existe a tuberosidade da una, que vai servir para articular a tuberosidade da una com a tuberosidade do rádio, para fazer essa articulação entre os ossos do antebraço, né? De forma proximal. A incisura radial da una, ok? Para facilitar esse processo de articulação, a crista do músculo supinador, certo? A margem interóssea, que vai estar associada à membrana interóssea, né? Aquela cartilagem sindesmose, certo? Que vai unir, né? Nas duas margens interósseas, tanto o rádio quanto a una. E aí a margem anterior, a face anterior, a margem posterior, a face medial e a face posterior. Lembrando, o rádio é um osso que na posição anatômica está localizado na parte lateral, enquanto que a una é medial. Percebam que o rádio ele possui uma face lateral, enquanto que a una vai possuir uma face medial. Por quê? Porque a una é um osso medial em relação ao rádio, ok? Essa é a diferença entre as faces da una e do rádio. Elas vão possuir uma face anterior e uma posterior. A diferença é que o rádio possui uma face lateral e a una uma face medial. Na parte mais distal da una, nós encontramos a cabeça da una. E como eu falei, se a una é um osso medial em relação ao rádio, o processo estiloide da una também será voltado para medial, ok? Já nos ossos do carpo, existem diversas formas de memorizar. A forma como eu acho mais simples e de fácil entendimento é: acompanhe pelos números em vermelho que eu vou colocando em cima dos ossos do carpo, ok? O trapézio logo próximo ao metacarpo do polegar, certo? Trapézio, trapezoide, capitato, amato. Fechou a primeira linha. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. A segunda linha é feita pelo escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, que é o menor osso do carpo. O pisiforme, ele fica aderido ao piramidal, ok? Lembrando que o rádio, né, a parte distal do rádio, fará articulação com o escafoide e com o semilunar, enquanto que a una fará articulação com o piramidal e com o pisiforme. Vale salientar ainda que entre essa parte distal da una e o piramidal e o pisiforme, entre esses ossos, existe um disco articular para amortecer esses impactos. Porém, entre o rádio distal e o escafoide e o semilunar, ou seja, esses ossos do carpo, entre o rádio e esses ossos do carpo, não existe um disco articular. Por isso, é muito mais comum, por exemplo, ter fratura de escafoide do que fratura de piramidal. E a fratura de escafoide é comum, né? A clínica clássica do paciente, a história clássica do paciente é a queda com a mão espalmada. A pessoa vai cair no chão com a face, né, em direção ao solo, por exemplo, e de forma reflexa, para não chocar o víscero crânio, né, com o chão, ela bota a mão para apoiar, ou seja, a mão espalmada, e cai, amortecendo esse impacto todo nessa região do carpo. E aí justamente ocorre a fratura do escafoide. Por quê? Porque não há um disco articular entre o rádio distal e o escafoide e o semilunar. Então, quando o paciente fratura, né, o osso escafoide, a clínica clássica é que a dor do paciente seja localizada na tabaqueira anatômica, que é justamente essa posição aqui, ó, este triângulo formado, essa fossa aqui localizada entre os tendões do músculo do polegar. Quando se faz esse movimento de flexão do polegar, forma-se a tabaqueira anatômica. E ao palpar a tabaqueira anatômica, você está palpando na anatomia diretamente o escafoide. E como ele vai estar fraturado, o paciente sentirá uma dor na palpação da tabaqueira anatômica. Então, queda com a mão espalmada lembra de fratura do escafoide, porque não existe aquele disco articular para amortecer os impactos, e aí a dor do paciente é na tabaqueira anatômica. E vale salientar ainda que a fratura do osso escafoide é a fratura que mais demora a se consolidar no corpo humano. Isso acontece porque o osso escafoide é um osso
muito pouco vascularizado. O que acontece é que a artéria radial, que é uma das artérias que estão localizadas no antebraço, ela vem em direção aos ossos do carpo, né? E ela emite apenas pequenos vasos sanguíneos, quase que insignificantes, insuficientes para a vascularização eficiente do osso escafoide. E aí ele é um osso muito pouco vascularizado, consequentemente, o seu processo de consolidação, né, de reparação de uma fratura é muito demorado, ok? Então, os ossos do carpo, nós temos o trapézio, trapezoide, captato e amato, de forma mais distal, de forma mais proximal, nós temos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Essa sequência, né, do 1 ao 4 e do 5 ao 8, indo da lateral para a medial, na posição anatômica, ok? E aí, depois dos ossos do carpo, nós temos os ossos da mão. Aí já está enumerado nessa imagem ao meu lado, do número 1 ao 5. Esses são os ossos metacarpos, tá? São ossos longos, que possuem um comprimento maior do que a espessura e do que a largura. São ossos que possuem, sim, canal medular, aquele espaço interno. São ossos longos. Então, esses são os metacarpos. Lembrando que a contagem sempre inicia pelo polegar. E os dedos das mãos também podem ser chamados anatomicamente de quirodáctilo, tá? Enquanto que os dedos dos pés, por exemplo, podem ser chamados anatomicamente de pododáctilo, tá? E aí, após os metacarpos, nós temos as falanges. As primeiras falanges são as falanges proximais, porque estão mais próximas ao corpo. Logo depois das falanges proximais, nós encontramos as falanges médias, lembrando que o polegar, ou seja, o primeiro quirodáctilo, não possui falange média, só do segundo, que é o dedo indicador, ao quinto, que é o dedo mínimo, ok? Só esses dedos aqui possuem falange média. Por último, as falanges distais, que todos os dedos possuem a falange distal, ou seja, o primeiro quirodáctilo, né, o polegar, possui uma falange proximal e uma falange distal. E as falanges, assim como os metacarpos, são ossos longos, tá? Ossos que possuem canal medular, ossos que possuem um comprimento maior do que a largura, maior do que a espessura. E essa foi a nossa aula sobre a anatomia do sistema esquelético, né, apendicular dos membros superiores. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.